noite, seja muito bem-vindo ao Culto Conexão, a Igreja Sara Nossa Terra. Você que está aí na sua casa, no sofá da sua casa, ou na cozinha lavando uma louça, ou fazendo a janta, ou no seu quarto mesmo, que o Espírito Santo te toque aonde você estiver. Agora é o momento de você se conectar com Deus. E o mais legal ainda é que você pode compartilhar esse link com outras pessoas e abençoar a vida de outras pessoas. Então, eu vou dar esse tempinho aí, copie o link, compartilhe aí com seus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, aonde você puder compartilhar para o Espírito Santo invadir não só a sua casa, mas a casa das pessoas que estão próximas de você também, amém? Te convido a louvar ao Senhor conosco nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és
pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Glória a Deus. Nós não temos o que temer, porque Jesus está do nosso lado, amém? Se você crê, fala um amém bem forte aí na sua casa. Glória a Deus. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus, mesmo sendo Deus,
se fez homem para engrandecer o nome de Deus, para espalhar o Evangelho. Então, Jesus está sobre todo nome. Jesus era Deus, Jesus que era Jesus. Ele abriu mão de quem ele era para fazer Deus grande. Não existe situação nenhuma que possa ser maior que o nome de Jesus nas nossas vidas. Você consegue entender isso? Não tem doença, não tem enfermidade, não tem problema financeiro, não tem depressão, não tem câncer, não tem tumor que seja maior que o nome de Jesus nas nossas vidas. Então nessa noite, feche os seus olhos aonde você está. Erga suas mãos o mais alto que você puder e comece a engrandecer esse nome. Jesus, nós engrandecemos o seu nome nessa noite. Porque só Tu és digno, Senhor, de receber toda a honra. Só Tu és digno de receber toda a glória. Só Tu és digno, Senhor, de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. E digno é Teu nome, Deus, de receber tudo aquilo, Deus, que sai da nossa boca em nome de Jesus. Seja para engrandecer o Seu nome, Deus. E nós declaramos: poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Diga isso pra ele. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo és. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Só Tu, Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo és. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de... Diga isso na sua casa. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. Aleluia. Glória a Deus. Enche-nos, Senhor, nessa noite. Nós queremos mais da Sua presença aqui, Senhor. Aleluia. Tu provês o fogo e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito, eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Tu provês o fogo e eu o sacrifício sou.
Tu provês o Espírito, eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, Enche-me, Deus, enche-me, enche-me até transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória. tu provês o fogo e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito, eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me até transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Levante suas mãos para o céu e diga: Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me até transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus. Queremos te louvar, Deus. Derrama a sua glória, Deus. Porque o Senhor pode derramar a sua glória sobre as nossas vidas. Porque nós temos oportunidade de te buscar. Oh Deus, de ser cheios pelo Teu Espírito Santo. Senhor, faz realmente, Deus, o que nós estamos cantando aqui, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, derrama a sua glória sobre as nossas vidas. Enche-nos da Tua presença, Senhor. Nós não desejamos mais ser nós mesmos. Nós desejamos ser cheios do Teu poder, Senhor. Cheios da Tua palavra. Cheios da Tua palavra que nos vivifica, que molda o nosso coração, que muda, Senhor, as nossas vidas, que nos transforma. Oh Deus, poder do Teu Espírito Santo que vem para nos limpar, nos restaurar, nos curar. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigada, Pai, porque nós temos oportunidade, Deus, todos os dias, Deus, de te buscar e de encontrar o Senhor, de encontrar a Tua presença e de ser cheios, Deus, pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Boa noite. Nós estamos aqui no Culto Conexão e eu trouxe uma palavra sobre o agir de Deus. Nós estávamos conversando até ontem mesmo no discipulado sobre as formas como Deus age e o quanto nós tentamos, nós seres humanos, tentamos mudar o agir de Deus. Tentamos fazer com que Deus haja conforme a nossa vontade, conforme os nossos planos, conforme a nossa maneira de conduzir as coisas. Talvez você esteja se identificando com o que eu estou falando agora, porque é muito comum, nós fazemos planos, nós temos projetos, nós encontramos soluções para os problemas e nós queremos que Deus faça exatamente daquela forma. Porque é uma tendência humana de querer o controle da situação. Nós já falamos em outros cultos sobre isso. E sobre a dificuldade do ser humano de entregar o controle nas mãos do Senhor. E essa história fala um pouquinho sobre isso. Nós vamos ler o livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Essa história fala sobre Naamã. Mas não só sobre Naamã. Nós vamos falar também sobre uma menina que não é famosa o suficiente para ter o nome dela na Bíblia, mas ela causou um impacto no meu coração quando eu estava estudando essa palavra, porque ela foi usada por Deus de uma maneira sobrenatural, de uma maneira que nós não imaginaríamos. E muitas vezes não imaginamos ser usados dessa forma. Justamente porque queremos ter o controle, porque queremos dominar, porque queremos fazer com que Deus entre na nossa caixinha e trabalhe da nossa maneira. Então vamos ler essa história no versículo 1. Capítulo 5, versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem grande diante do seu senhor e de muito conceito. Porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era um herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, pois ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. E o rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levou consigo 340 quilos de prata. E aí vai falando sobre toda a expectativa de Naamã em busca dessa cura. E Naamã leva mudas de roupa, leva quilos de ouro, leva presentes para o rei de Israel, até porque eles eram um povo que perseguia, a Síria perseguia o povo de Israel. Inclusive vencia muitas batalhas. E ele então leva presentes porque ele precisava, de um certo favor daquele rei que permitisse que Naamã fosse conversar com o profeta. E quando chegamos lá no versículo 8... Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, porque o rei ficou preocupado com isso. E mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe este homem vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Em outras palavras, ele saberá que há um Deus em Israel. Eliseu sabia que Deus agiria naquela situação, porque ele confiava no Deus que ele cria, no Deus que ele servia. Versículo 9. Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Vamos parar por aqui, porque primeiro eu quero falar sobre a primeira personagem dessa história, que é essa menina. A Bíblia não fala o nome dela, mas ela teve um papel fundamental nessa história. Depois nós vamos falar sobre Naamã também. Mas quem era, afinal, essa corajosa escrava, uma jovem que foi tirada do seu povo? Isso era relativamente comum na época, mas mesmo sendo comum, não significa que a pessoa estivesse
feliz de ser tirada da sua família, do seu povo, ser colocada como escrava numa terra estrangeira, com culturas completamente diferentes. Ela não podia servir ao Deus dela, ela não podia adorar ao Deus dela, ela não podia estar com seus familiares, ela tinha sido tirada do lugar onde ela morava. Então, era comum, mas certamente essa moça não estava satisfeita com essa situação. Mas ainda assim, essa menina foi muito corajosa. E ela, mesmo não estando no seu ambiente, mesmo não estando confortável, mesmo sendo escrava, sendo uma serva, um escravo não tinha voz. Um escravo não tinha vontade própria. Um escravo não tinha folga. Um escravo dependia das vontades da sua dona, nesse caso, né? A esposa de Naamã era a dona dela. Então, ela foi muito corajosa. Por quê? Eu acredito que essa moça teve a ousadia de, inclusive, falar. Porque um escravo não falava com o seu dono, com o seu senhor, a não ser quando lhe fosse perguntado algo. Ela teve a ousadia de falar sobre o seu Deus, sobre o profeta e sobre aquilo que curaria aquele homem. Sobre algo que solucionaria aquele problema. Então, eu creio que essa moça, essa menina, né, a Bíblia fala menina, foi usada por Deus de diversas formas. Primeiro, na ousadia dela, na confiança dela de que o Deus verdadeiro, que era o Deus de Israel, podia fazer algo. Na ousadia dela de falar para a sua senhora, falar para alguém que não conhecia o Deus de Israel, que certamente cria em deuses pagãos, né, que cultuava deuses pagãos, falar com essa ousadia sobre um Deus que só ela conhecia, falar que com a certeza, com a convicção, com a fé de que o seu Senhor certamente seria curado, Ele o curaria da sua lepra. Ela foi enfática nessa frase. Então vamos pensar um pouquinho nessa menina. Vamos pensar na atitude que ela teve. Essa menina poderia, talvez, no meio da circunstância, poderia ter perdido a fé dela quando ela foi tirada do seu povo, foi tirada da sua família. Ela poderia ter se revoltado, inclusive, contra Deus, se rebelado, desistido de crer em Deus, porque, afinal de contas, olha onde eu estou, né? Olha o que aconteceu comigo. A minha família está toda separada. Eu estou aqui sendo refém, praticamente, né? Eu tinha a minha vida toda pela frente. Certamente essa menina também tinha planos e projetos de casar-se, de ter filhos. E ela não ia cumprir nada disso, porque ela era uma escrava agora. As circunstâncias, muitas vezes, dominam a nossa fé, ou tentam dominar a nossa fé. Nesse caso, essa menina não deixou que isso acontecesse. Talvez uma circunstância que você esteja passando hoje, no seu casamento, na sua casa, no relacionamento com seus filhos, talvez no seu trabalho, ou talvez na falta do seu trabalho, né? Se você perdeu o seu emprego, se a sua empresa está com problemas, talvez no meio da circunstância você se sinta tentado a desistir da sua fé, a desistir de crer num Deus que faz milagres, que já fez muitos milagres na sua vida, que você conhece, mas que parece que nesse momento te abandonou. E nós vamos ver como essa menina, ela não só foi usada, mas ela foi, eu creio que ela salvou a vida daquele homem. E por que ela fez isso? Ela foi ousada e falou, e depois eu fiquei pensando, se tinha sido, olha o que a Bíblia fala. No versículo 2, tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Quem tinha levado essa menina cativa? Quem tinha estragado todos os sonhos, todos os projetos da vida dela? Quem tinha transformado ela numa escrava? O próprio Naamã. Tem um versículo em Tiago 4, capítulo 4, versículo 7, que diz: aquele que pode fazer o bem e não faz, está pecando. É muito forte pensar nisso, porque talvez eu e você não tivéssemos esse coração de fazer o bem por esse homem. Afinal, ele tinha sido responsável pelo que você está vivendo agora.
Mas ela teve a oportunidade não só de testemunhar da fé dela, mas ela teve a oportunidade e nesse momento ela exerceu essa fé, levando esse homem à salvação, levando esse homem à cura, que foi o primeiro milagre, e depois à salvação, porque a Bíblia fala que ele passou a crer no Deus de Israel, depois que foi curado. Então essa moça, ela não só foi fiel a Deus, no meio de uma circunstância turbulenta, no meio de uma crise, no meio de um problema, ela não só foi fiel a Deus, como ela também fez o bem. Ela deixou ser usada por Deus. Porque certamente Deus queria alcançar a vida deste homem. Como todas as outras pessoas da Bíblia. Quantos momentos Deus dá chances e oportunidades e mais chances e decreta algumas coisas sobre a vida das pessoas, sobre a vida de povos, e depois, a partir de uma oração, a partir da intervenção de alguém, a partir da intercessão de alguém, ele vai lá e toma uma atitude de salvação daquele povo ou daquela pessoa. Certamente Naamã tinha essa oportunidade, mas não teria essa oportunidade se essa jovem não tivesse tomado essa decisão. Uma decisão, imagina, isso aqui fala em 2 linhas, em 3 linhas do capítulo. São pequenos trechos e depois não fala mais nada dessa moça. Ela não foi reconhecida, ela não recebeu honras, ela não recebeu presentes, ela não recebeu talvez a liberdade por ter salvado a vida do seu Senhor, mas ela cumpriu o propósito ao qual Deus tinha colocado ela naquele lugar. Nós não sabemos se talvez ela foi liberta depois, nós não sabemos se ela foi feliz, nós não sabemos nem por quanto mais tempo essa menina ficou viva. A Bíblia não fala mais nada dela, mas nós sabemos que ela foi fiel e cumpriu o seu propósito. Então, me impactou tanto que eu comecei a preparar uma palavra sobre Naamã, sobre o agir de Deus na vida de Naamã, e eu empaquei aqui no 2º versículo quando comecei a pensar sobre essa menina, pensar sobre a atitude dela. Você teria essa mesma compaixão? Eu fiquei me analisando também. Eu teria essa mesma compaixão? Nós estamos dispostos a fazer o bem daquele que nos feriu, por exemplo? Ou daquele que nos causou dor? Ou, não necessariamente diretamente a essa pessoa, mas nós estamos dispostos a fazer o bem e cumprir o nosso propósito, o propósito que Deus nos deu, independente da nossa dor, independente da nossa circunstância, independente do que aconteceu nas nossas vidas. Nós temos essa disposição. Paulo foi usado na prisão também. Paulo também não estava numa circunstância confortável. Mas ele foi usado por Deus lá. Porque a fé dele e a decisão dele eram maiores do que a circunstância. Eram maiores do que as paredes da prisão. Eram maiores do que a perseguição. Eram maiores do que as injúrias, do que as calúnias. Nós precisamos e podemos, temos a oportunidade de aprender com uma menina que não tem nenhum nome na Bíblia citado, mas que fez a diferença na vida de Naamã e possivelmente de toda a sua família e talvez até de mais pessoas ao redor dele. Nós temos a oportunidade também, quando nós decidimos que o Senhor Jesus é o mais importante, o propósito dele é o mais importante, e ele age, que é o tema da minha palavra, ele age, Deus age conforme o propósito dele, da forma dele, no tempo dele. Amém? Vamos pensar então agora na segunda pessoa desse texto, que foi Naamã, que é o personagem principal da história e que também tem bastante coisa para nos ensinar. Então, voltando ao versículo 4, Naamã contou ao seu senhor, o seu senhor, o rei da Síria, o enviou para Israel, mandou uma carta para o rei de Israel, pedindo permissão, pedindo autorização, levou presentes, e quando chegou lá, para encontrar o profeta, ele, primeiramente, ficou indignado. O coração de Naamã tinha um orgulho. Como assim? Que eu chego aqui e esse profeta não me atende? Como assim? Isso está lá no versículo 11.
no versículo 10, Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi, dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, o seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Gente, Naamã foi a criança bicuda, birrenta que nós somos, muitas vezes. É difícil quando a gente lê um negócio na Bíblia, fica indignado com a pessoa, com o personagem, com a atitude dele, e daí você lembra que você faz exatamente isso. Já aconteceu com você? Acontece comigo. É muito difícil, porque você fala: meu Deus, como assim que ele ficou todo indignadinho? Ele ia ser curado, mas ele não sabia. Ele não tinha certeza que ele ia ser curado. E a gente também não tem certeza do que vai acontecer no propósito de Deus. A gente sabe que Deus vai nos levar para um fim, né, maravilhoso, para um fim de eternidade. Porque a gente busca um Deus de palavra, que cumpre a sua palavra. Nós temos promessas de Deus para nós. Mas isso não quer dizer que o meio do caminho a gente não vai passar por tribulação. Não quer dizer que a gente não vai ser preso, não vai ser levado como escravo. Tem diversas circunstâncias. Nós estamos vivendo ciclones, gafanhotos e outras coisas nesse tempo que nunca imaginaríamos passar. E quem disse que isso tudo não é um projeto de Deus, ou que Deus está usando as circunstâncias a nosso favor para nos abençoar, para nos fazer aprender, para quebrar o nosso orgulho? Aqui Deus quebrou o orgulho de Naamã. E ele precisa ter espaço para quebrar o nosso orgulho também, querido. Para quebrar o meu orgulho, para quebrar o seu orgulho. Nós precisamos deixar Deus agir nas nossas vidas da forma dele. Não dentro da nossa caixinha, não dentro do nosso script. Ele precisa ser livre. Porque o projeto dele é sempre melhor, porque o plano dele é sempre melhor, porque a forma dele é sempre melhor. Amém? Mas olha, vamos voltar a Naamã então. Que interessante, né? Naamã era braço direito do rei, de um rei poderoso, de um rei que tinha um exército forte. Ele era uma pessoa, aqui fala, ele era um herói de guerra. Ele era o braço direito do rei da Síria, mas era leproso. Ele deveria ser um homem de total destaque, mas ele era leproso e a partir de um determinado ponto ele ficaria isolado da sociedade, do palácio, do rei, da sua família, e ele seria condenado à solidão, condenado ao exílio, condenado a morrer de uma forma talvez lenta, dolorosa, sozinho. Toda aquela pompa, toda tudo aquilo que era exaltado nele ia se perder, porque ele ia morrer, porque ali não tinha outra forma. Mas olha que interessante, Naamã, quando ele ouviu a sua esposa falando o que a menina disse, Naamã foi contar, versículo 4, isso ao seu senhor, dizendo: a menina falou assim, 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 e ela é da terra de Israel. Certamente este homem e o próprio rei, porque o rei da Síria na hora falou: vai, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Certamente Naamã e o próprio rei, porque ele era íntimo do rei, já tinham feito todos os esforços possíveis dentro da própria Síria, tentando curá-lo. Certamente já tinham buscado feiticeiros, buscado magias, buscado médicos, curandeiros, tinham buscado soluções para o seu problema. Mas o desespero deste homem era tão grande que ele rapidamente ele aceita. E você imagina um chefe do exército, um comandante do exército, uma pessoa de alto poder, de alto escalão, digamos assim, ouvir e dar ouvidos e seguir a recomendação de uma menina jovem, escrava, de outro povo. Eu fiquei pensando nisso e imaginando que Deus realmente age de maneiras malucas. Porque isso é muito maluco. Como assim?
quem que um rei, quem que alguém, braço direito do rei escuta? O próprio rei e outras pessoas da sua mesma classe, outras pessoas de prestígio, outras pessoas que são experts na sua área. Ele não escutaria uma menina se não fosse um caso de vida ou morte. Ele não escutaria uma menina se o coração dele já não estivesse sofrido e desesperado o suficiente por aquela cura, por aquela restauração, por um milagre. Muitas vezes nós nos achegamos a Deus somente nessa hora. Muitas vezes nós nos rendemos somente nesse momento, quando nós já procuramos em todos os outros lugares. Talvez em outras religiões, talvez em outros ambientes, talvez em outras pessoas, talvez até em status ou em carreira, mas nós não em um relacionamento. Nós buscamos a felicidade, nós buscamos a restauração, nós buscamos a cura, nós buscamos a alegria verdadeira em todos os lugares. E quando todas essas portas vão se fechando, porque ninguém, nem nada consegue suprir o nosso coração, ninguém consegue resolver a nossa vida, ninguém consegue dar a vida verdadeira, ninguém consegue dar um sentido para nós, nós buscamos a Deus. Algumas vezes é assim que nós nos achegamos, quando nós já estamos desesperados o suficiente para ouvir qualquer um. Talvez você conheça alguém muito influente, muito poderoso, mas que ouviu falar do Deus que é a sua babá, a babá que trabalha na sua casa, serve a Deus. E no momento de desespero, quando nada mais é possível solucionar, nada mais responde, nada mais resolve, essa pessoa se dobra diante de uma babá ou diante de uma menina escrava de outro povo para ouvir dela uma solução. Porque sabe que essa talvez seja a sua única chance. E Naamã vai lá, segue o conselho da menina, vai até lá, vai até Israel. E quando ele chega, ele vai, desesperado já por aquilo, mas o orgulho bate nessa hora. Todo o orgulho que ele já tinha deixado para trás, porque a situação era aterrorizante, ele pega de volta um pedacinho do orgulho lá do coração e coloca para fora quando ele fala: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo. Como assim? Eu sou o comandante do exército do rei da Síria. Como assim? Que eu vim atrás de um profeta para que ele fizesse uma magia em mim, colocasse a mão na ferida e invocasse o poderoso nome do seu Deus. Do seu Deus, ele está falando do Deus deles aqui ainda. Ainda não é o Deus dele, o Deus de Naamã. Invocaria o nome do Senhor seu Deus e faria aqui algo mágico, e aí eu sairia curado. Esse homem não vem falar comigo e ainda me manda tomar banho 7 vezes num rio. Para quê? Não podia vir falar comigo. Não podia me mandar tomar banho lá nos rios de Damasco, que são limpos, maravilhosos, lá da minha terra. Para que eu tive que vir aqui num rio que eu nem sei como é que é, certamente é pior do que o meu? Tomar banho 7 vezes, por que isso? Nós fazemos a mesma coisa. Deus, por que eu tenho que fazer desse jeito? Deus, por que eu tenho que pedir perdão se não fui eu que causei a ferida? Deus, por que eu tenho que perdoar se a pessoa não veio pedir perdão para mim? Deus, mas por que eu tenho que restaurar esse relacionamento com a minha mãe? Por que eu tenho que honrar meu pai? Por que eu não posso não sei o quê? Por que eu posso aquilo? Por que eu não posso isso? Nós fazemos a mesma coisa, nós temos questionamentos. Por que isso não deu certo? Por que a fulana da minha família morreu de Covid? Por quê? Por quê? Por quê? São os mesmos questionamentos de Naamã. Eles são aqui, dentro do enredo do que ele estava passando, mas nós poderíamos falar aqui milhares de exemplos nossos, meus e seus, e de todo mundo que a gente conhece, porque todos nós já questionamos a forma de Deus trabalhar, o agir de Deus. Por que 7 vezes e não uma e não 2? Por que nesse rio e não no outro rio? Só que Naamã
decidiu, parece que nesse momento, ele deixou o orgulho de lado de novo, né? Para ver como nós somos inconstantes. Naamã também era inconstante. E então, no versículo 12, por acaso, ele fala dos rios, né, da terra dele, não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Esse é o ápice da birra de Naamã. Ele deu meia volta e foi embora muito irritado. Mas graças a Deus, no versículo 13, então os seus oficiais se aproximaram e disseram: meu senhor, se o profeta tivesse dito alguma coisa muito difícil, por acaso o senhor não faria? Muito mais agora que ele disse apenas: lave-se e você ficará limpo. Engraçado como Deus usa as pessoas, né? Usa as pessoas para nos equilibrar de novo, para nos trazer de volta. Às vezes a gente está no olho do furacão, digamos assim, na situação, na circunstância, no problema, na dor, na crise, no medo, no pânico. E nós não conseguimos enxergar nada. Nós já estamos desistindo. Ele estava desistindo da cura, ele estava desistindo do milagre, ele estava desistindo por orgulho, por birra, por não entender por que daquilo. E nós fazemos a mesma coisa, mas graças a Deus, Deus também coloca pessoas nas nossas vidas. Eu creio que esses homens aqui foram usados por Deus naquele momento. E Ele coloca pessoas nas nossas vidas também para nos reequilibrar, para nos dar um choque assim. Ei, tá tão difícil assim? Será que o profeta está pedindo uma coisa tão impossível? O Senhor trouxe mudas de roupas, quilos de ouro, cavalos, prata, não sei mais o que, não sei mais o que, não sei mais o que. Já veio até aqui mesmo. O que custa ir lá e obedecer o que o homem está falando? Né? O Senhor saiu da sua terra e veio até aqui, atrás de uma palavra deste homem. E ele já deu uma palavra, então é tão difícil assim mergulhar 7 vezes num rio. E eu fiquei pensando quantas vezes pessoas foram usadas por Deus, né, para nos lembrar de quem Deus é, nos lembrar de quem... aqui, nesse caso, eles nem sabiam quem Deus era. Eles não estavam lembrando Naamã de que Deus já tinha feito isso, isso, isso e isso, porque ele não era do povo de Israel. Ele não conhecia nada disso. Ele não conhecia quem era Deus, ele não sabia dos milagres, das maravilhas. Ele não sabia que ele tinha tirado seu povo do deserto e levado... passado pelo mar e salvado das mãos de Faraó. Ele não sabia que Deus tinha tirado água da rocha, tinha dado um maná, tinha colocado nuvem para protegê-los, para aquecê-los, para guardá-los, tinha levado eles sem as sandálias dos pés se estragarem por um deserto por tantos anos. Ele não sabia nada disso. Esses homens não sabiam nada disso. Mas nós muitas vezes sabemos e precisamos que alguém, usado por Deus, como essa menina foi na vida de Naamã, e esses homens, os seus oficiais, foram usados por Deus sem saber na vida de Naamã. Nós precisamos às vezes que alguém nos lembre que a vontade de Deus é soberana, nos lembre daquilo que Deus já fez nas nossas vidas. Não sei se você tem alguém aí, às vezes é o nosso cônjuge, que pega pelo braço e fala: peraí, para com esse chilique. Você não lembra do que Deus já fez? Você não lembra do que Deus já nos livrou? Você não lembra do que Deus já nos poupou? Você não lembra o que aconteceu no ano passado, 2 anos atrás, 3 anos atrás? Ou você nem lembra o que aconteceu ontem? Às vezes não é o cônjuge, às vezes é seu líder, às vezes é seu pastor, às vezes é um amigo íntimo, alguém que você tem afinidade e que olha para você e fala: hello, olha para cá. Deus quer fazer coisas maravilhosas na tua vida. Deus quer te tirar desse olho do furacão, mas da forma dele, no tempo dele, da maneira dele. Deus é soberano, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Ele abre portas, fecha portas, faz caminhos no deserto e rios no ermo, diz a palavra de Deus em Salmos.
Então, Naamã decidiu ouvir os oficiais. Nós precisamos pensar nisso nas nossas vidas. Nós precisamos ouvir, às vezes, a voz da pessoa que está ali sendo usada por Deus para nos trazer o foco novamente. No meio da circunstância, no meio da crise, no meio do medo, nos trazer de volta. Peraí. E Naamã ouviu esses homens. Ele quase perdeu a bênção, mas não perdeu. Versículo 14. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele se tornou como uma pele de uma criança e ficou limpo. Eu vou ler novamente. E a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ele ficou limpo. O milagre aconteceu quando Naamã decidiu se submeter. O milagre acontece nas nossas vidas, a solução de Deus vem quando nós decidimos nos submeter à vontade dEle, quando nós decidimos nos submeter ao plano dEle, quando nós decidimos nos tornar dependentes e dizer: Deus, é o seu plano que é melhor do que o meu. Mesmo que eu queira isso, o Senhor sabe o que é melhor. Mesmo que eu queira andar para cá, o Senhor sabe me conduzir novamente, me ajuda a andar só nessa linha. Nós só conseguimos reconhecer quando conhecemos a Deus de verdade também. Ele não conhecia, mas ele passou a conhecer a partir desse momento. Naamã viveu o milagre. O desespero dele era muito grande e esse desespero foi quebrando o orgulho e tudo mais, e ele decidiu se submeter e ele obedeceu e ele viveu o milagre. Amém? Nós podemos deixar Deus quebrar o nosso orgulho, podemos decidir obedecer, decidir nos submeter e viver o milagre. Amém? E às vezes o milagre não é nem a solução do problema, não é o final. Às vezes o milagre é só o processo de quando nós entramos debaixo da mão poderosa de Deus. O processo de quando nós decidimos caminhar conforme o propósito dEle. O processo de quando nós decidimos deixar e entender que o agir de Deus, a forma de Deus é melhor do que a nossa. Quando nós nos colocamos no nosso lugar. Eu diria até quando nós nos reduzimos à nossa insignificância perante Deus Todo-Poderoso, cheio de sabedoria, aí nós estamos no lugar certo. E quando nós estamos no lugar certo, o milagre vem. Quando nós estamos no lugar certo, a solução vem. Quando nós estamos no lugar certo, a restauração vem. A cura vem. O milagre acontece. Amém? Versículo 15. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio e se pôs diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser o Deus de Israel. Em toda a terra, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser o Deus de Israel. Esse foi o momento que este homem se entregou, na verdade, a Deus. Quando ele reconheceu, quando nós reconhecemos que só Jesus morreu por nós na cruz, que Jesus é nosso Senhor e Salvador pelo sacrifício que Ele fez por nós, quando nós reconhecemos Jesus, assim como este homem reconheceu a Deus, o Deus de Israel, nenhum dos deuses que ele adorava, nenhum dos deuses que a Síria adorava, nada do que ele tinha vivido até então era verdadeiro. Ele reconhece que o único Deus é o Deus de Israel. Ele passa, na verdade, a conhecer esse Deus através do milagre. E Deus pode nos trazer até a presença dEle e nos levar a conhecer a Ele e a reconhecer Ele através do milagre, ou o caminho inverso, né? Muitas vezes é através da dor, e aí é que nós vamos depois viver o milagre, depois de conhecer a Deus. Mas nesse caso, Naamã não conhecia Deus. E ele, mesmo assim, mesmo sem conhecer, ele decidiu nesse momento se submeter à palavra de um profeta, de um Deus que ele não sabia quem era. De um profeta que nem sequer falou com ele, mandou um mensageiro.
mas o milagre aconteceu e ele passou a reconhecer que Deus era o único Deus. E no versículo, na sequência, ele inclusive quer deixar um presente para Eliseu, e Eliseu não aceita o presente. E então Naamã responde no versículo 17: se você não quer, então peço que pelo menos seja permitido que este seu servo leve 2 mulas carregadas de terra, porque este seu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, a não ser o Senhor. O que ele estava dizendo aqui? Que ele reconhecia que Deus era o único Deus verdadeiro e que ele estava decidido a nunca mais adorar nenhum outro Deus. Ele estava decidido a ser um servo do Senhor nesse momento. Ele estava entregando a vida dele aqui para Deus, como nós hoje entregamos para Jesus, amém? Não farei nenhum sacrifício, nem oferta a outros deuses a não ser ao Senhor. E por que ele pediu a terra? Como assim? Vai levar... quer dar um presente, mas daí o profeta não aceita o presente. E ele fala, me permita que esse seu servo leve 2 mulas carregadas de terra. Ele queria usar essa terra para adorar o Deus de Israel lá na Síria, no ambiente dele. Ele queria levar o ambiente profético daquele lugar. Ele queria levar o ambiente do milagre. O que ele viveu ali, o Deus que ele conheceu ali, ele queria levar para o lugar dele. Nós podemos levar o ambiente do milagre, o ambiente da presença de Deus, o ambiente onde Deus nos enche, como nós cantamos no louvor, para fora, para a nossa casa, para o nosso trabalho, para a nossa vizinhança, para todos os lugares. Nós temos essa autoridade, amém? Naamã pôde levar. E aí ele continua falando ali com Eliseu, e Eliseu fala no final, versículo 19, vá em paz. Vá em paz, isso quer dizer o quê? Volta para a sua terra, você já conheceu o Deus verdadeiro. Leva a terra daqui, se é isso que você deseja. Mas vá adorar o Deus verdadeiro. Continue vivendo o milagre que você viveu aqui nessa cura, que não foi o final, foi só o começo. Eu creio que este homem voltou para sua terra, eu creio que ele falou desse Deus para outras pessoas, eu creio que ele impactou a sua família, porque ele viveu um milagre e ele viveu a oportunidade de conhecer a Deus aqui. E aí eu fiquei pensando, nós somos um pouco de Naamã e um pouco da menina, será? Com quem você se identifica? Com a serva estrangeira, escrava, fiel a Deus, ousada, que escolheu fazer o bem e escolheu testemunhar do poder do Deus dela, do Deus que ela servia? Ou um homem orgulhoso, mas que foi levado pelo desespero, pela situação ser tão impossível de resolver. Ele se submeteu. Acabou se submetendo a Deus. E daí, quando ele se submeteu, ele não encontrou somente a cura. Ele encontrou um relacionamento com Deus. Ele passou a conhecer um Deus verdadeiro. Ele encontrou um Deus verdadeiro. Eu acho que nós somos um pouquinho de cada. Eu acho que nós temos nós precisamos ser como a menina em todo o tempo, mas às vezes o nosso pezinho vai para o ladinho de Naamã. E essa noite eu queria te desafiar a orar nesses dias, a buscar a Deus nesses dias, a ler esse texto novamente, do capítulo 5, versículo 1 até o versículo 19, e analisar dentro da sua vida, analisar dentro das circunstâncias que você está vivendo hoje, o que você se parece com Naamã, e o que você gostaria que Deus tratasse no seu coração, que talvez pareça com Naamã hoje. Em várias áreas das nossas vidas, ou em épocas das nossas vidas, nós estamos tão fervorosos, nós estamos tão firmados, tão firmes, tão decididos. Nós pregamos para todo mundo, nós agimos como essa menina, nós somos destemidos, nós somos ousados. Mas em outros momentos nós deixamos o orgulho nos pegar
Em outros momentos nós deixamos o nosso coração ficar remoendo uma situação. Em outros momentos nós passamos a desconfiar um pouco. Ou a deixar de confiar em tudo aquilo que Deus já fez, em tudo aquilo que Deus já nos falou, em tudo aquilo que nós já vivemos com Ele. Então eu queria te desafiar nesses próximos dias a buscar em Deus. Colocar as circunstâncias que você está vivendo diante dEle. Colocar as circunstâncias que você está passando, seja qual for. Talvez você precise de uma cura como Naamã. Talvez seja uma cura física. Talvez seja uma cura nas suas emoções. Talvez seja uma restauração na sua família, no seu casamento. Talvez seja a libertação. Talvez seja uma porta de emprego. O sustento da sua casa. Eu não sei, eu não conheço você. Eu não conheço o que você está passando, mas Deus sabe todas as coisas. Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua lágrima. Deus conhece o seu desespero e o seu orgulho muitas vezes. E Ele deseja usar pessoas como essa menina, usar pessoas como os oficiais de Naamã puderam influenciar ele naquela hora. E te levar a se submeter. Se submeter como ela, que no meio das circunstâncias mais difíceis, continua louvando o seu Deus, continua adorando o seu Deus, continua seguindo o seu propósito, fazendo aquilo que Deus tinha colocado ela para fazer naquele lugar. Talvez salvar a vida daquele homem. Você tem a oportunidade de salvar a vida de alguém, hoje. Talvez mostrando o Deus que você serve, talvez levando uma Bíblia na casa de uma pessoa, talvez ligando para alguém que está prestes a cometer uma loucura, talvez orando por alguém, intercedendo, dobrando seu joelho, se colocando na brecha por aquela vida. Certamente Deus quer nos usar como usou essa menina. E certamente Deus quer que o nosso coração seja quebrado, como Ele fez com Naamã, para que o milagre aconteça, para que nós possamos reconhecer que não há Deus em outro lugar, que não há outro Deus, que só há o nosso Deus, amém? Para que nós possamos reconhecer e nos colocar na dependência dEle, na dependência da decisão dEle, da soberania dEle, do poder, da autoridade, do plano dEle. Amém? Que nessa noite você possa encontrar as respostas, que Deus possa ministrar no teu coração, querido. Como tem ministrado no meu, as respostas para as dúvidas que você tem a respeito do que você está vivendo, para os questionamentos que você tem a respeito do que você está vivendo ou passando. Amém? Vamos orar. Eu quero que você, se você puder na sua casa, você se coloque de pé, coloque a mão no seu coração. Comece a pensar nesse momento. Comece a colocar diante de Deus, a orar. Levanta suas mãos, abre os seus lábios. Eu não sei se você está no seu quarto, se você está na sala, se você está somente com o seu celular, no fone de ouvido. Mas onde você estiver agora, se conecte com Deus, se ligue na presença de Deus agora. E ore. Ore aí no seu secreto. Ore no seu íntimo. Coloque diante de Deus aquilo que você está passando. Quais são as suas dúvidas? Quais são os seus questionamentos? Coloca Deus, talvez o meu coração esteja orgulhoso. Coloca isso diante de Deus. Coloca tudo aquilo que está, o teu inconformismo com a situação, com a circunstância. Coloca a dor, como talvez essa menina em algum momento teve que orar, dizendo: Deus, eu estou aqui como escrava, mas eu continuo te servindo. Eu estou aqui chorando por saudade da minha família, mas eu estou aqui te servindo, eu estou aqui te louvando. Tenha um tempo com Deus agora. Nós vamos ministrar uma canção e depois vamos orar, mas eu quero que nesse tempo, no tempo deste louvor, você esteja realmente derramando seu coração diante da presença de Deus
e buscando a força que vem dele, buscando a direção que vem dele, amém? Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Declare isso aí na sua casa. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém. Senhor querido, nós queremos nos submeter, Deus, à tua poderosa mão. Nós queremos ter a ousadia, Deus, desta menina. Nós queremos ter o nosso coração, Deus, firmado na tua palavra, firmado em quem tu és, firmado no único Deus verdadeiro, como Naamã descobriu depois. Senhor, em nome de Jesus, este homem teve tempo, Senhor. Ele teve oportunidade, Deus. Essa menina foi usada pelo Senhor para isso. Mas ele teve oportunidade, Senhor, de colocar, Deus, de deixar o seu orgulho, Deus, de lado. De deixar o seu querer de lado. De deixar a forma que ele achava que deveria ser feito de lado. Para se submeter à tua vontade, para se submeter, para obedecer à voz de um profeta que ele nem sequer conhecia, mas que traria a sua cura, que traria a sua salvação depois da cura. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, Deus, viver
plenamente, Deus, contigo. Nós queremos viver na dependência do Senhor. Nós queremos entender todos os dias que o Senhor é soberano, que a tua vontade é melhor do que a nossa, que a tua vontade é boa, perfeita e agradável sobre as nossas vidas, que os seus planos para nós são de paz e não de mal, como fala em Jeremias. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos estar debaixo da sua poderosa mão, queremos nos submeter, queremos diminuir e que o Senhor cresça em nós. Queremos estar, Deus, realmente, Deus, prostrados, Senhor, rendidos, Deus. Queremos ser usados pelo Senhor também, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Move nos nossos corações, Deus, nos próximos dias. Fala, Deus, ao coração de cada um, Deus. Ministra, Deus, a tua restauração. Ministra uma palavra, Deus, ao coração individualmente dos meus irmãos, para que eles venham crer, Senhor, que o Senhor está no controle, de que nada sai do controle das tuas mãos, de que nada sai de debaixo dos teus olhos, que o Senhor sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, e o Senhor sabe dos planos que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós cremos, Deus, que nesses dias os nossos argumentos internos cairão por terra. Eu quero ministrar isso sobre a vida dos meus irmãos, que em nome de Jesus, tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que segura de viver o melhor do Senhor, aquilo que segura de ser totalmente dependente do Senhor, todos os argumentos, todos os raciocínios lógicos, tudo que impede, todo sentimento que não vem de ti, tudo que impede cada um de viver o projeto do Senhor, de viver o propósito do Senhor, caia por terra em nome de Jesus, e que eles possam conhecer o verdadeiro Deus de Israel, como este homem conheceu, o verdadeiro Deus de Israel que essa menina conhecia, porque hoje nós conhecemos aquele que é poderoso, aquele que é o único, aquele que nos criou e que sabe de todas as coisas e que tem a nossa vida nas suas mãos. Em nome de Jesus, Deus, nós te agradecemos por isso. Amém. Querido, falando desse mesmo ainda assunto sobre a dependência de Deus, sobre crermos e entregarmos todo o nosso coração, todo o nosso ser, toda a nossa vida e tudo que há nela, debaixo dessa poderosa mão de Deus, eu queria ler só um texto que está em Lucas capítulo 16, versículo 10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a riqueza verdadeira? Se vocês não são fiéis naquilo que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a riqueza. O que esse texto está falando? Que a nossa dependência, a nossa confiança, aqui fala servir, mas é a nossa confiança. Não pode ser maior no nosso salário, no nosso talento profissional. Não pode ser maior na nossa mão hábil para o trabalho. Não pode ser maior no dinheiro que nós recebemos no final do mês ou na nossa conta bancária. O nosso depender não pode ser do dinheiro. O nosso depender, é isso que fala sobre servir a dois deuses, servir a dois senhores, a Deus e a riqueza. A nossa dependência tem que vir de Deus, a nossa dependência tem que ser a Deus. E o plano dele, nós precisamos estar debaixo da autoridade de Deus, da dependência de Deus. E isso inclui estar debaixo do plano dele, do projeto dele, dos princípios que ele estabeleceu para nós.
E por isso eu estou falando nesse momento sobre dízimos e ofertas. Nós precisamos estar debaixo dos princípios, e não só por obediência, mas por confiar que Deus não vai deixar faltar quando eu entregar 10% da minha renda. Quando eu entregar 10% do meu dízimo, Deus vai guardar os 90% e vai fazer abundar na minha vida, vai fazer superabundar naquilo que eu necessito, vai abençoar, vai abrir portas, porque Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de princípios. Amém? Então que nesse momento você pegue o seu cartão de crédito ou de débito, você acesse o seu aplicativo do celular e você possa entregar seu dízimo, a sua oferta. Aqui na tela tem as nossas contas, a nossa conta de dízimos e ofertas, os dados bancários. Você também pode vir à igreja, nós estamos fechados para os cultos por conta do decreto, mas você pode vir no horário comercial na igreja, passar seu cartão na máquina, ou entregar seu dízimo, sua oferta em dinheiro também. Nós estaremos aqui para te abençoar, amém? E Deus quer realizar, Deus quer te dar, Deus quer fazer você crescer e você prosperar, mas naquilo conforme a nossa obediência e a nossa fé naquilo que estamos fazendo, amém? Seja fiel no pouco e você será colocado sobre o muito, é isso que a palavra de Deus fala, amém? Que nós possamos colocar a nossa confiança e a nossa dependência em Deus e não nas riquezas e não no nosso próprio braço, amém? Nós vamos cantar um louvor enquanto você prepara aí, enquanto você se organiza para isso. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha.
Glória a Deus. Queridos, o amor de Deus não falha com você. Tenha certeza disso, tenha convicção de que o amor de Deus não falha, de que Deus não muda de ideia, de que Deus não falha com a sua palavra, com aquilo que Ele colocou aqui sobre a sua vida, com as promessas que tem aqui para a sua vida, elas vão se cumprir. Deus faz caminhos no deserto, como nós falamos antes. Deus abre portas onde não existem, conforme o projeto dele para você, conforme a palavra dele estabelecida para a sua vida, conforme o propósito que ele tem para você, amém? Basta que você busque a ele de todo o seu coração, mesmo quando em algum momento as circunstâncias estejam te dominando, você pode se achegar a ele, mesmo ainda com alguma dificuldade ou alguma resistência, como Naamã fez, ainda assim Deus está lá pronto para te ouvir, pronto para te encontrar, pronto para mudar a sua vida, para transformar a sua história, para trazer a solução e o milagre que você procura, que você busca, que você clama, que você chora. Deus não falha com você, amém? Vamos orar, vamos encerrar esse culto. Eu queria que você compartilhasse essa palavra. Se Deus falou com você através dessa palavra, através desse culto maravilhoso, desse louvor, eu queria que você compartilhasse essa palavra com as pessoas que você conhece, com pessoas da sua família, nas suas redes sociais. Mais alguém pode estar esperando para ouvir de Deus, para entender um pouquinho mais de Deus, para se conectar com Deus. E você pode ser a menina que disse para sua senhora que havia um Deus e um profeta em Israel que poderia curar Naamã. Você pode ser essa menina nesse dia, através de um simples compartilhar de um vídeo, de uma palavra. Você pode levar a salvação, a cura, a restauração, o milagre do Senhor para a vida de alguém que você conhece ou que você nem conhece, se você colocar esse link nas redes sociais, amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse culto, te agradecemos por todos que ofertaram, que dizimaram. Em nome de Jesus, abençoa, Deus, o teu povo. Em nome de Jesus, Senhor, se faz presente nas nossas vidas. Continua ministrando, Deus, aquilo que o Senhor deseja, individualmente no coração de cada um. Em nome de Jesus, Senhor, nós sabemos que o Senhor não muda, que o Senhor não falha, que o Senhor é soberano, que a tua vontade é soberana, é boa, perfeita e agradável. Senhor, em nome de Jesus, que nesses dias nós possamos ouvir a tua voz. A cada dia mais, que possamos te buscar e nos colocar na dependência do Senhor, nos colocar debaixo da sua mão poderosa, em nome de Jesus, para ser cuidados, para ser guardados, para ser acalmados, acalentados, amados, protegidos pelo Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Deus, por essa noite, e eu peço que o Senhor abençoe a noite e o final de semana de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Boa noite. Tu és o mesmo para sempre, teu amor